Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui estamos para ministrar mais uma palavra. Hoje eu queria falar a respeito de 3 homens que tiveram uma imensa responsabilidade nas Escrituras Sagradas. E esses 3 homens, eles têm os seus nomes relatados no Novo Testamento, no tempo da graça. Não que os demais outros amados irmãos, não que as outras irmãs, tantos do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, não tivessem importância ou não tivessem responsabilidades. Mas esses 3, eles tiveram uma responsabilidade muito grande, porque essas responsabilidades, elas foram colocadas por Jesus Cristo. Esses homens são Pedro, Tiago e João. Quem não sabe da responsabilidade do apóstolo Pedro? Quem é que não sabe da responsabilidade do apóstolo João? E quem é que não conhece a responsabilidade do pastor Tiago? Cada um, no seu momento, teve a sua responsabilidade. Cada um, na sua época, teve a sua responsabilidade. Não fugindo a palavra genuína, a palavra ímpar. Até porque, no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja da Galácia algo muito interessante. Ele diz que se após ele viesse a ensinar um outro evangelho, mesmo que viesse um anjo descendo do céu ou descido do céu, que viesse ensinar ao povo um evangelho que não fosse o evangelho que, no caso, Jesus pregou e deixou para os apóstolos passarem para nós, ou que fosse um anjo que viesse ensinar um outro evangelho que não fosse o de Cristo e o evangelho dos apóstolos, que viesse a ser para nós o evangelho anátema, ou seja, que nós não o viéssemos o aceitar, porque seria um evangelho distorcido, seria um evangelho mentiroso, seria um evangelho deturpado. E tanto eu como você, não somente esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, mas todos nós, em meio às Escrituras Sagradas, todos nós que conhecemos a Cristo através da sua santa palavra, todos nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Jesus Cristo, ele não deixou uma responsabilidade somente nas mãos desses homens, mas ele também deixou sobre minhas mãos, sobre as suas mãos e sobre as nossas mãos. Cada um com a sua responsabilidade. O próprio Cristo, ele diz que todos nós temos que ficar naquilo no qual nós fomos chamados. Cada um tem o seu chamado. Eu tenho o meu, você tem o seu. Cada um de nós temos um. Só que nós temos que ser responsáveis com o nosso chamado. Nós temos que ser compromissados com aquilo que Deus ele coloca para nós fazermos. E ele enfatiza cada vez mais dizendo que aquilo que vier a nossas mãos para fazermos, que façamos com alegria. Porque para onde futuramente nós haveremos de ir, já não existe mais nada para ser feito. Porque os únicos 2 lugares eternos, que no caso é o céu e o outro é o inferno, já está concluído, não havendo mais a necessidade do homem fazer nada. Porque o próprio Deus assim já o fez. O céu já está pronto. A Nova Jerusalém, ela já está pronta. Ela só está esperando que nós venhamos a habitar nela. Como também o inferno já está pronto.
esperando apenas que Satanás e os seus anjos decaídos e aqueles que não se prostraram, não confessaram a Cristo, haverão de passar também toda a sua eternidade. Mas o Senhor colocou diante das minhas mãos, diante das suas mãos, diante de todos nós, nas nossas mãos, sobre os nossos ombros, uma grande responsabilidade. Como Ele depositou sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Tiago e sobre a vida de João, uma grande responsabilidade, um grande compromisso, e eles cumpriram à risca. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Ele diz assim: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas eu costumo dizer que nós não devemos apenas imitar a Paulo. Nós temos que imitar a todos que têm os seus nomes escritos nas Escrituras Sagradas, que são colocados como santos. Nós temos que imitar um pouco de Noé. Nós temos que imitar um pouco de Abraão. Nós temos que imitar um pouco de Moisés. Temos que imitar todos aqueles homens lá de trás. Josué. Nós temos que imitar a Jó, Ruth, Noemi, Esther. Temos que imitar a Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, não no período da sua desobediência, mas no período que ele foi. Não havia necessidade dele ser lançado no ventre de um grande peixe devido a não obedecer a ordem de Deus. Temos que imitar um pouco de Zacarias, um pouco de Malaquias, um pouco de Miqueias, Oséias, Naum. Como também temos que imitar um pouco de Mateus, um pouco de Pedro, um pouco de Tiago, um pouco de Paulo, Timóteo, João, Judas, não o que traiu a Cristo, porém o outro que tem um livro que leva o seu nome. Temos que imitar um pouco de João Batista. E finalizando, nós temos que imitar a Cristo. Porque é isso que Paulo fala: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Possivelmente nós não vamos conseguir imitar a Jesus. Mas se nós imitarmos um pouquinho de cada um desses homens, um pouquinho de cada dessas mulheres, também imitar um pouco de Maria Madalena, imitar um pouco de Isabel, imitar um pouco da própria mãe de Jesus, de Maria, imitar Maria, não Marta. E se nós imitarmos um pouco de cada um desses homens, um pouco de cada uma dessas mulheres, com certeza nós vamos cada vez mais nos aproximar de Cristo. Porque uma coisa é interessante: esses homens e essas mulheres que eu acabei de citar, eles têm os seus nomes não somente escritos nas Escrituras Sagradas, mas eles também têm os seus nomes escritos no livro da vida. O que diferencia eles de nós é que nós, como eles, só temos o nosso nome escrito no livro da vida, mas nós não temos os nossos nomes escritos nas Escrituras Sagradas. Porém, da mesma forma que o nome deles estão escritos na história da igreja, nós também podemos escrever o nosso nome no nosso momento presente. Nós podemos colocar o nosso nome na história. Porque até que Jesus volte para nos buscar, a mim, a você, a todos, a nós, na qualidade de noiva, nós podemos inserir o nosso nome na história. Porque a história da igreja, ela só termina quando Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, a história da igreja, ela vai perdurar. Antes de Cristo foi um período, depois de Cristo foi hoje, e nos dias atuais é outro. E nós podemos colocar o nosso nome na história. Você pode, eu posso, nós podemos colocar o nosso nome na história, mesmo que ele não esteja escrito nas Escrituras Sagradas. Como foi o nome de todos esses homens e essas mulheres que eu citei ainda há pouco. Veja bem, o apóstolo Pedro,
ele teve uma grande responsabilidade, que hoje eu vejo uma situação no que diz respeito à igreja, e eu vejo que a própria igreja, porque existe dois tipos de igrejas, perdão, me perdoe, existe três tipos de igreja. Existe a igreja do homem, existe a igreja de Deus, construído pela mão humana, e existe a igreja de Deus, criada pelas suas próprias mãos. Veja bem, três igrejas. A igreja do homem, que é aquela que o homem se auto-intitula dono dela. Existe a igreja de Deus, que é construída por mãos humanas, que pertence a Deus. E a igreja criada pelas próprias mãos de Cristo, que somos nós, eu e você. E nós vemos duas igrejas caminhando para o abismo, caminhando para o caos, que é a igreja de Deus construída por mãos humanas e a igreja de Deus criada pelas suas próprias mãos. E o apóstolo Pedro, ele fez algo que lamentavelmente hoje eu não vejo as pessoas fazerem. No primeiro momento, que a verdadeira igreja, santa, imaculada, sem pecado e sem mancha, correu um sério risco. A primeira atitude do apóstolo Pedro foi defender esta igreja. Está lá no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 51. Está no livro de Marcos, capítulo 14, verso 47. E também se encontra no livro de João, capítulo 18, no verso 10. É no momento em que Jesus Cristo é traído por Judas. Quando Judas dá um beijo na sua face e vende Cristo por um punhado de moedas de prata. Ele mesmo diz para os soldados romanos: aquele a quem eu beijar a face, aquele é o Cristo. Ele traiu a igreja. Veja bem, um homem traiu a igreja. Porém, um outro homem saiu em defesa dela. Quando o apóstolo Pedro vê a igreja imaculada, santa e sem mancha, sem pecado, correndo um sério risco, ele sai em defesa dela. Ele mete a mão na sua espada, desembainha a sua espada, e ele parte para cima daquele que estava prendendo a igreja, levando a igreja em cárcere. Ele arranca a orelha do soldado Malco, porque ele vê a verdadeira igreja correndo um risco. Que igreja é essa? Jesus Cristo. E nos dias de hoje, nós vemos a igreja correndo um sério risco. E lamentavelmente, não estou generalizando, tá? Me perdoe. Mas eu quero acreditar que 99% daqueles que, entre aspas, se dizem crentes, não estão nem aí para o que está acontecendo com a igreja. Não socorre a igreja. Não abraça a igreja. Não luta pela igreja. Não defende a igreja. Diferente do que Pedro fez. E a igreja, ela está, principalmente nos dias de hoje, ela está constantemente correndo risco de não ver a face de Deus, de não contemplar a glória de Deus, de não morar no céu. Porque a igreja, ela está sendo traída por ela própria. Quando a palavra de Deus ela diz que o nosso adversário cegou o entendimento do homem, e na maioria das vezes, nós até vemos o homem, a mulher, dentro da própria igreja, até vê
Mas por que não defender a igreja? Porque, lamentavelmente, hoje, o homem hoje, ele ouve o que ele quer ouvir dentro das igrejas. Então, por que defender algo que está alimentando a minha carne? O próprio apóstolo Paulo, ele orientando Timóteo, no livro de 2 Timóteo, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 4, que ele diz para o jovem pastor Timóteo, que haveria de chegar um tempo em que o povo de Deus, a igreja em si, digamos dessa forma, não haveria mais de dar ouvido à sã doutrina, mas amontoaria para si mestres segundo a sua necessidade carnal, necessidade pessoal, dando ouvidos a fábulas. Então, a partir do momento que a igreja, ela ouve o que ela quer ouvir, então por que ela defender aquilo que está agradando a sua carne? Porém, existe aqueles que enxergam nisso um grande mal. E esses que enxergam isso, porque não defende a palavra? Porque não defende o verdadeiro evangelho? Por que não defende a igreja? Mas, possivelmente, muitos vão dizer, mas eu sozinho, pastor Augusto, o que eu posso fazer? Vejamos. Elias estava só, mas ele lutou contra 850 profetas das trevas. 450 profetas de Aserá, mais 400 profetas de Baal. Davi, ele não lutou apenas contra um gigante de 4 metros, porque atrás desse gigante tinha um exército inteiro dos filisteus. Enquanto o próprio exército de Israel se mantinha amedrontado, Davi foi até o gigante. E uma vez vencendo o gigante, ele colocou todo um exército filisteu para correr. Veja bem, uma única pessoa, Esther, uma escrava super audaciosa. Ela não pediu permissão para entrar dentro dos aposentos do rei Assuero. Ela simplesmente entrou em defesa de um povo. E o rei deu ouvidos a ela. Saindo assim, no momento da escravatura, de ser escrava, se tornou uma grande rainha. Ela saiu em defesa do povo, ela saiu em defesa da igreja. O próprio Cristo, ele desceu sozinho em defesa da sua igreja. E nós vemos tantos outros saindo em defesa da igreja. Só João Batista, ele era sozinho e não tinha medo. Ezequiel, chamado de Ezequiel, foi para profetizar contra grandes nações, contra grandes reis. Por que nós não saímos em defesa da igreja, em defesa da palavra de Deus, que está sendo destruída? E uma vez a palavra sendo destruída pelos falsos profetas, quem lhe dão ouvidos estão caminhando para a destruição. E isso diante do meu olho, isso diante dos teus olhos, isso diante dos nossos olhos, e nós não estamos fazendo nada. Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, está ali no livro de Tiago, capítulo 2, do verso 18 ao verso 26.
Ele não fugiu à verdade. Foi colocado diante dele uma grande responsabilidade. Acontecesse o que acontecesse, ele pregasse a prática da palavra de Deus. Eu quero acreditar que, em meio a Tiago e o apóstolo Paulo, possivelmente houve uma grande divergência. Porque Paulo fala que somente, pela fé nós herdaríamos o reino dos céus. Tiago, ele coloca que para herdarmos o reino dos céus existe a necessidade da prática da palavra. Que ele mesmo diz, a fé sem obras ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Veja bem, a fé sem obras ela é morta. Ou seja, se eu não praticar a palavra de Deus, espiritualmente eu estou morto. Ele bateu sobre a prática da palavra. Temos praticado esta palavra? E diante dessa divergência do apóstolo Paulo e Tiago, Paulo dizendo que bastava a fé, Tiago dizendo que a palavra tinha que ser praticada. Mas se nós formos ali para o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1 e no verso 13, vai dizer algo muito interessante. O verso 1 diz que nós podemos falar a língua dos homens e a língua dos anjos, se nós tivermos amor, de nada adiantaria. Mas se nós formos para o último versículo desse capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, vai dizer que sobraram 3 atitudes: a fé, a caridade e o amor. Mas em meio a esses 3, o melhor é o amor. Veja bem, fé e caridade, somando essas 2 atitudes, dá a terceira que fica, que é o amor. Do que adianta eu ter fé e não ter caridade? Do que adianta eu ter caridade e não ter fé? Mas nós temos que unir o útil ao agradável, unir essas 2 palavras para que através dela venha se dar o somatório do amor. O amor é o quê? É a prática da palavra de Deus. João, o discípulo do amor, o apóstolo João, que se encontra ali no próprio livro que leva o seu nome, João capítulo 19, verso 25 e 27. Ele, eu quero acreditar, que recebeu uma das maiores responsabilidades, que foi de cuidar da mãe de Jesus Cristo. Volto a dizer, está ali no livro de João, capítulo 19, eu vou até abrir lá, 19, 25 e 27. João 19, 25 e 27. É algo muito interessante. Veja o que Jesus fala para João. Diz assim, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. No verso 16, o Senhor diz assim, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu quero acreditar que João recebeu uma das maiores responsabilidades. Foi de cuidar da mãe de Jesus Cristo. Zelar pela palavra de Deus. Veja bem, o apóstolo Pedro recebeu a responsabilidade de defender a igreja. O pastor Tiago recebeu a responsabilidade de enfatizar a prática da palavra. E o apóstolo João recebeu a responsabilidade de zelar, tomar conta, fazer com que ela se mantivesse viva, que se mantenha viva a palavra de Deus. Porque no próprio livro de João diz que o verbo se fez carne.
Ou seja, Jesus Cristo ele foi gerado através da sua própria palavra. A mãe de Jesus. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. E logo assim a recebeu na sua casa. Ou seja, recebermos esta palavra em nossos corações. Como o próprio salmista Davi, ele relata: atei a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. E se eu e você tivermos a responsabilidade que esses 3 homens tiveram, de defendermos a igreja, de enfatizarmos a prática da palavra, e zelar e guardar esta mesma palavra, meu Deus, você não tem ideia de como o evangelho ele pode mudar, não somente na minha vida, não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que haverão de ouvir, tanto a mim como a você, que poderá mudar também, tanto na minha, não somente na minha vida ou na tua, mas também na vida daqueles que poderão vir a estar vendo as minhas atitudes, vendo as suas atitudes, os nossos exemplos, e possivelmente também daquilo que vier a sair dos meus lábios, ou dos teus lábios, dos nossos lábios. Responsabilidade. E principalmente agora nos últimos dias. Os últimos dias. O que é igreja para mim e para você? Como nós enxergamos a igreja? Vamos deixar a igreja padecer? Vamos deixar a igreja morrer? Temos praticado a palavra? Ou temos sido homens e mulheres teóricos? Temos guardado a palavra dentro da nossa casa? Temos a recebido dentro da nossa casa, como Jesus falou para João? E a Bíblia relata que você viu ali, capítulo 19, no verso 25, 26. E logo em seguida que Jesus deu a ordem, colocou a responsabilidade sobre os ombros de João, ele a recebeu na sua casa. Que tipo de palavra que eu e você temos recebido na nossa casa, ou seja, nos nossos corações? Porque se eu recebo uma palavra qualquer, terá sido em vão todo o meu tempo dentro da igreja. Mas se eu receber, melhor dizendo, se eu buscar receber a verdadeira palavra, a minha vida dentro da igreja não vai ser em vão. Nem as palavras que saem dos meus lábios sairão em vão. Nem as minhas atitudes serão atitudes em vão. Nem o meu testemunho será um testemunho em vão. E muitos que olharem para mim e para você, muitos que ouvirem de nossos lábios palavras, atitudes, pode ter certeza, serão convencidos daquilo que o Espírito Santo haverá de fazer através da minha e da tua vida. Mas para isso precisamos tomar para nós essas 3 responsabilidades. Defender a igreja, colocarmos em prática esta palavra e recebê-la dentro de nosso coração, ou seja, dentro da nossa casa. Eu estou aqui na sala da minha casa. São, na verdade, 00:40. O que prevalece aqui dentro da minha residência, no seio da minha família, eu, minha esposa e minha filha, é a palavra de Deus. E dentro da tua casa, o que prevalece? O que prevalece aqui dentro da minha casa é a prática da palavra de Deus. E dentro da sua casa, o que prevalece? Você defende a sua igreja?
Você é praticante da palavra de Deus? Você sabia que tudo isso, naquele grande dia, vai pesar muito? A favor ou contra? Porque se eu defender a igreja, se eu praticar a palavra e atar a palavra de Deus na tábua do meu coração, recebê-la na minha casa de bom grado, vai ser, meu Deus, vai ser algo muito bom para a minha vida. Pode ter certeza, isso vai me garantir morar no céu. Mas se eu não defender a igreja, se eu não praticar esta palavra, e se eu não receber esta mesma palavra na minha casa, no meu coração, dentro da minha casa, meu Deus, eu não vou morar no céu. Como eu posso querer morar no céu se eu não sou zeloso pelas coisas de Deus? Se eu não sou praticante das coisas de Deus? Se eu não defendo as coisas de Deus? Se eu não recebo as coisas de Deus dentro da minha casa? Não tem como. Porque o próprio Cristo diz, através da vida do apóstolo Paulo, aquele que é carne pende para as coisas da carne, mas aquele que é espírito pende para as coisas do espírito. E da mesma forma que o Senhor colocou diante do apóstolo Pedro, diante do apóstolo João e diante do pastor Tiago, essas responsabilidades, e isso, olha, lá atrás, hein? Ele coloca também nos dias de hoje, para mim, para você, para todos nós. E aqueles homens lá atrás, Pedro, Tiago e João, foram bem-aventurados, por quê? Porque eles tomaram para ele estas responsabilidades e exercitaram elas. E eu e você? Temos exercitado? Fica uma pergunta. Desculpe. Porque Jesus está voltando. Estamos nos últimos dias. A própria palavra de Deus, ela diz que o Senhor abreviou os dias. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que parece que o ano de 2018 foi na semana passada. Foi não. Foi há cerca de 6 meses atrás. Já estamos no meio do ano. Os dias estão sendo abreviados. E breve o Senhor estará voltando. O pastor Tiago, ele fala no livro que leva o seu nome, capítulo 1, a partir do verso 19, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: ao homem pronto para ouvir, tardio para falar. Porém, alguns versículos para baixo, ele diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas nós temos que ser praticantes desta palavra no qual nós ouvimos, para que nós não venhamos a nos tornar religiosos. É como se estivéssemos olhando para um espelho, vendo o nosso próprio reflexo. O que nós temos feito com a nossa responsabilidade que Cristo nos deixou? Fica esse ponto de interrogação para mim, para você, para todos nós. Jesus Cristo abençoe vossa vida, que o Senhor possa proporcionar a você, a sua família, um ótimo final de semana e que Deus vos abençoe. Amém? Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.